Fala galera, tudo bem? Aqui sou eu, Marco, de novo. Esse aqui é mais um vídeo do História Fácil, o último vídeo sobre a Era Vargas, que compreende o período de 1930 a 1945. Foi o tempo que ele ficou ininterruptamente no governo. Ele teve uns 4 anos de mandato depois, entre 50 e 54, mas esse é um assunto para um outro vídeo, uma outra ocasião, uma outra época do Brasil. A gente vai concluir então essa série de vídeos com esse assunto. Estado Novo, que foi certamente, pode não ter sido a ditadura mais violenta, mas foi com certeza a mais autoritária que a gente teve. Só relembrando aqui rapidinho, aqui embaixo, só para variar, tá o meu número, WhatsApp, telefone e tal, interessados em aulas particulares. Aqui em Uberlândia é só me contatar que novamente eu tô mais fácil que a tabuada do 1. Beleza. Quais são as grandes características? Eu coloquei aqui novamente 3 grandes características do Estado Novo, que foram as medidas sociais do Vargas, que é basicamente, de uma forma bem chula, o que ele fez de bom, os plenos poderes que ele teve, porque ele concentrou todo o poder de um Estado gigantesco, de um território gigantesco, como é o nosso Brasil, e a relação que ele teve com a Segunda Guerra Mundial, que é uma relação bem curiosa, diga-se de passagem. Vamos junto comigo então. Quais foram as medidas sociais, vamos dizer assim, do Vargas? Ele criou a consolidação das leis do trabalho, que até hoje, se a gente tem aquela carteirinha azul de trabalho, é muito por conta dele, foi durante a gestão dele e tal. Foi-se criado um canal direto de comunicação via rádio com a população, que existe até hoje, que é a Voz do Brasil. Ele fez diversas estatizações, ele estatizou um bocado de coisa ali, colocou muita coisa mesmo, assim, nas mãos do Estado, retirando da iniciativa privada e tal. E fez, entre vários códigos, entre várias leis que ele fez, posso destacar o Código Penal e o Código do Trânsito. Foi feito durante também a gestão dele. Vamos dar uma passadinha rapidinho aqui por cada um desses então. O que foi a CLT? A CLT foi basicamente uma grande reivindicação, ele tinha meio que atendido parcialmente muitas reivindicações de movimentos trabalhistas, movimentos de esquerda, movimentos sindicais, em relação à proteção do trabalhador nas relações de empregador e empregado. O que a CLT fez, portanto, foi a grande formalização desse acordo. Na realidade, os grandes críticos do Vargas falam que a CLT foi uma atitude populista, porque ele atendeu em parte, que dizem em parte, as demandas dos trabalhadores. Os trabalhadores ficaram assim mais ou menos contentes e passaram a apoiar o Vargas. Falavam assim, opa, beleza, agora eu tenho determinados direitos aqui, então nós é Vargas até o fim, nós é Vargas desde criança. Beleza, essa é uma das grandes críticas assim que tem em relação ao Vargas. Mas, sendo isso ou não, já foi melhor do que nada que teve em tantos outros governos anteriores. A Voz do Brasil, que também era um canal direto de comunicação, onde o Vargas tinha basicamente uma fala direta com a população, vamos dizer assim. As estatizações, a gente sabe, né, qual é o óbvio malefício das estatizações. Isso aqui tudo a gente pode colocar como o Vargas colocando todos os setores da sociedade nas suas mãos. Com isso, com toda a legislação, com tanta estatização, ele tinha basicamente todos os setores da mais ampla forma da sociedade em suas mãos. Nesses plenos poderes, então, que eu mencionei, que a gente vai dar uma explicada melhor agora, tem a inédita propaganda. O Vargas foi o primeiro presidente do Brasil a fazer propaganda, assim, propriamente dita, fazer muita propaganda sobre sua própria figura, sobre sua própria personalidade, que muitos autores chamam de culto à personalidade. Aqui no Brasil, é claro que no exterior, nos outros países, isso já existia há um bom tempo, sobretudo nos regimes mais autoritários. A gente pega ali o Stalin, o Hitler, o Mussolini, eles tinham muito disso também. E ele decretou também o fim da autonomia do Estado. Poucos dias depois do golpe de 1937, de 10 de novembro de 1937 mais ou menos, ele queimou todas as bandeiras estaduais, as bandeiras de todos os estados, e declarou: o Brasil não tem mais problemas regionais, o Brasil tem apenas problemas nacionais. Ou seja, ele queria aniquilar qualquer tipo de resistência e criar uma falsa, diga-se de passagem, unidade dentro do Brasil. Nisso também ele extinguiu os partidos, entre eles a Aliança Integralista Brasileira,
que foi uma associação, um partido ali, que era de apoio a ele e que inclusive fez aquele negócio lá do Plano Corren, que possibilitou ele a dar o golpe do Estado Novo. Basicamente, então, esses foram os grandes detalhes assim que fizeram do Vargas autoritário. Aquele Vargas ali que era o fodão, que era o bichão, que era o cara que gravava e falava ao mesmo tempo. Beleza. Qual que foi o grande marco assim do Estado Novo, por assim dizer? A relação com a Segunda Guerra. Aí você me fala assim, pô Marco, mas ele tinha uma ligação tão forte assim, né? Ideologicamente, no formato, era tão parecido assim com o fascismo, com o nazismo, com o franquismo, né? Como é que pode ter eles então ter apoiado os Estados Unidos, ter apoiado os aliados? Realmente, é uma coisa muito estranha assim da gente explicar e não é uma coisa fácil de se entender. Porque, por exemplo, a CLT, ela foi inspirada na Carta de Laboro de Benito Mussolini, ou seja, a lei trabalhista que a gente tem até hoje é uma lei fascista. Não só isso, o próprio culto à personalidade que o Vargas fez era um negócio muito parecido que o Hitler e que o Stalin faziam nos seus respectivos nichos, né, nas suas respectivas casas. Beleza. Por isso, então, ele tinha uma grande simpatia pelo eixo. Não só ele, mas muitas pessoas que estavam aqui no comando do Estado naquela época. Inclusive o Francisco Campos, que redigiu a Constituição de 1937, que é conhecida como polaca. Isso é uma questãozinha assim que ela costuma ser um pega distraído no Enem, em questões fechadas assim. O apelido da Constituição de 1934, porque ela teve inspiração da Constituição fascista polonesa, que era mais ou menos daquela época também. No entanto, ele fez diversos acordos com os aliados, porque os Estados Unidos ainda tinha aquela política do Big Deal, ainda tinha aquele negócio meio paternalista, não, América Latina é meu quintal, vou dar uma cuidadinha deles aqui. Entre grandes acordos, teve a grande compra de borracha durante a época da Segunda Guerra, vindo ali da Amazônia, que inclusive tiveram os soldados da borracha, né, aquele negócio bonito ali que eles fizeram. A ameaça dos Estados Unidos invadir o Nordeste brasileiro para construir bases ali, e a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que isso entra aqui nas medidas sociais, que foi uma companhia de siderurgia, obviamente controlada pelo Estado, que os Estados Unidos meio que financiou a construção dela. Então, por conta desses acordos com os aliados, em meados de 1943, o Brasil de Vargas declara guerra ao eixo. A gente tem a entrada da figura dos pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Aquela célebre imagem da cobra fumando, aquele escudo e tal. Os pracinhas da FEB eles foram os responsáveis pela única batalha que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial, vitoriosos na Batalha de Monte Castello na Itália, que ajudou mais ou menos ali a derrubar, a fazer a Itália se render incondicionalmente um pouco de tempo depois. No entanto, quando esse pessoal voltou, eles começaram a fazer uma grande pressão sobre o Vargas. Porque eles pensaram, poxa, a gente foi lá na Europa, a gente derrubou um governo autoritário, a gente derrubou um governo fascista, aí eu chego aqui em casa e pimba, olha, nossa, tive uma iluminação. Eu tô num governo fascista também. Então, grande parte assim dos pracinhas, intelectuais, essas coisas assim, começaram a liderar o movimento do queremismo. O que era o queremismo? O queremismo era um movimento de reorganização da democracia, né, para a democracia voltar a ter uma constituição assim, que não dê plenos poderes a uma pessoa. E de tanto eles falarem, assim, de tanto encher o saco do Vargas, o Vargas falou, tá beleza, foda-se, vazei. Me chama de gás que eu tô vazando. Então, foi assim, grande parte por causa dessa pressão do pessoal que voltou da guerra e de grandes setores assim, da sociedade, que o Vargas saiu. Vargas tinha um grande apoio da população, muito por causa de medidas populistas, como essas que ele fez aqui, mais ou menos. Muitos acusam ele de populista por causa disso. E ele acabou voltando, de acordo com o que ele fala, nos braços do povo, sendo eleito democraticamente em 1950, 5 anos depois dele ter saído. 5 anos que foram a gestão do Eurico Gaspar Dutra. Foi eleito democraticamente. Bem, então é mais ou menos isso. Então, vocês não vão ver uma coisa muito fora disso em questões de Enem, em questões de vestibular, ou até mesmo em questões que de repente os professores de 9º ano, de 3º colegial passam para vocês.
Para entender, a gente precisa falar basicamente disso. É claro que fazendo um vídeo de mais ou menos 10 minutos eu não vou conseguir explicar tudo, mas eu tentei assim falar os principais pontos para vocês criarem gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? É uma ideia que você tem, uma armadilha, por exemplo, que você tem na sua cabeça, que você disparando ela, você lembra de um monte mais de coisa. Lembrando basicamente desses tópicos que eu coloquei nesses 3 vídeos, vocês têm plenas possibilidades de ter um rendimento bacana no Enem, no vestibular, em qualquer outra prova que vocês forem fazer, ou até mesmo na escola regular de vocês. Reforçando o convite para as aulas particulares aqui em Uberlândia, meu contato está aqui embaixo, WhatsApp, contato via telefone, vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem, até de madrugada, eu vou acordar, mas eu vou acordar com toda a paciência. A gente se vê no próximo tema, eu não sei ainda qual vai ser o próximo tema, mas assim que eu tiver uma boa ideia, um bom tópico assim, eu gravo mais um vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!